Boas-vindas a todas e todos, né, para mais um dia de conversa, mais esse dia de formação. Eu sou a professora Edivane, do Departamento de Serviço Social da UFSC, junto com a professora Cristiane, a professora Fabiana, a professora Luziele, estou na organização desse curso. O nosso curso ele teve início, né, no dia 19/8, com um módulo de apresentação. A gente teve um segundo módulo de conteúdo há 15 dias atrás, quando a professora Cristiane Sabino trabalhou a temática do racismo estrutural e a formação sociohistórica do Brasil. E hoje a gente tem mais um módulo de conteúdo com o tema Branqueamento e Branquitude no Brasil. A nossa convidada de hoje é a professora Lia Weiner Schuckmann. É isso, Lia? É. Certo. Para a aula de hoje, então, havia a indicação de 2 materiais, um texto e um documentário. A gente teve alguns problemas, gente, com o Moodle, aí com a plataforma, nesses últimos dias, e a gente só conseguiu fazer a liberação lá mais recentemente, né? Inclusive, entre esses problemas que a gente teve com o Moodle, está a inscrição de alguns dos participantes do curso no Moodle. E que a gente também está tentando resolver, ainda tem alguma coisa pendente que a gente vai conversar com as pessoas individualmente hoje, tá? A gente tem hoje essa exposição da Lia, inicialmente, a nossa previsão, né, que a gente faça uma fala, Lia, de em torno de 50 minutos, o que eu combinei com você. Eu te avisaria com 5 minutos para você poder se programar ali para finalizar, né? Se passar um pouquinho também não tem problema. Eu não estou tentando ser o mais objetiva possível nesse início, para a gente ter mais tempo depois para debater, porque no encontro passado a gente ficou com várias questões ainda pendentes, foi bem bacana, teve várias questões do debate, né? E que a gente não conseguiu dar sequência depois. Né? A gente tem um teto de 21 horas e está procurando respeitar, né, esse teto, porque as pessoas, de modo geral, já estão cansadas, a maior parte das pessoas já está vindo do trabalho, né, para esse curso de formação, né, já está acumulando, né, mais essa atividade, então a gente respeitar esse teto de 21 horas, né. Só antes de passar a palavra para a Lia, eu gostaria de colocar 2 questões para vocês. Eu pediria que vocês, por favor, coloquem o nome de vocês no chat, né, para registrar a presença. A gente faz lista de presença da participação de todas as atividades síncronas. Também queria chamar a atenção de vocês, a gente tem acompanhado o fórum, e na medida do possível, essa semana a gente vai dar o restante dos feedbacks para os comentários, as postagens de vocês, mas que além da atividade síncrona do curso, que é essa atividade que a gente realiza com esse módulo de conteúdo, com exposição e debate, a gente tem as atividades assíncronas, né? E depois das atividades assíncronas ali, entre as atividades assíncronas, está a avaliação. Então, a gente faz a postagem de uma questão norteadora, que vocês devem se manifestar, postar a resposta lá no fórum, para que a gente consiga avançar nesse debate, né, que é muito pouco esse momento que a gente tem para a gente poder dar conta de um debate tão denso e tão importante quanto a questão do racismo, né, e a sua relação com a política de assistência social. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Tia. Então, 50 minutos, te aviso com 5 minutos, se precisar passar um pouquinho, a gente negocia, e aí depois a gente abre para questionamentos. Nos questionamentos, então, como a gente fez da outra vez, vocês podem fazer eles tanto pelo chat, ou também pedirem a palavra, fazer inscrição no chat, que a gente abre o microfone para que vocês possam fazer a pergunta diretamente para a Lia. Tá certo? Então é isso. Lia, a palavra está com você. Bom, boa noite a todas e todos. Eu agradeço muito o convite da Edivane e da Cris Sabino. Eu estava assim, tipo, não posso mais aceitar nada, mas aí não tinha como não aceitar um convite da Cris, ainda mais para assistente social, né? Então, eu agradeço a presença de todo mundo aqui e parabenizo, né, também por estar colocando esse curso, um tema tão caro para a sociedade brasileira e de extrema importância, né? E eu vou começar, para a gente pensar um pouco, né, o que é o conceito de branquitude, como é que ele nasce, né, e as características, colocando uma questão central que eu acho, né, dos estudos críticos da branquitude, é que só faz sentido, né,
estudar, ou pensar, ou fazer os estudos críticos da branquitude dentro de uma agenda antirracista. Né? Os estudos críticos da branquitude, ele tem uma intenção de desvelar, né, o que é próprio das características, né, daquilo que é chamado de uma vantagem estrutural que se coloca, né, numa sociedade que é pautada pelo racismo, que se constrói socio-historicamente pelo racismo, como a Cris já deve ter falado na última aula de vocês, né? Então, essa é a agenda, né? Os estudos críticos da branquitude não pretendem colocar novamente o branco no centro, ou tentar entender o branco como a característica ou os afetos do branco, né? Não é esse o lugar, mas sim um desvelar daquilo que é as características, né, que são colocadas nos sujeitos brancos e naquilo que é chamado, né, de branquitude, que é a identidade racial branca, a partir de uma estrutura social que é racializada, né? Então, essa agenda, a questão política, o intuito político de colocar os estudos críticos da branquitude foi o seguinte, né, quando ela nasce, é uma ideia de que os estudos de relações raciais têm, por muito tempo, se pautado, né, no olhar sobre o negro e sobre o indígena, no caso do Brasil. E que isso serviu para pensar que o branco é a norma, é o normal, é aquilo que não tem raça, enquanto quem tem raça são os indígenas e os negros. Então, os estudos partem com esse intuito político de também colocar o branco no centro do debate daquilo que ele mesmo inventou, que é a ideia de raça, né? A partir do momento, né, de tentar entender quem é o branco racializado, né? E como que ele se constrói a partir dessa ideia de raça. Então, vamos lá. O primeiro, né, tudo que é chamado de estudo crítico da branquitude, que nasce na década de 90 do século passado, né, tem a sua maior dívida com o sociólogo norte-americano, afro-norte-americano, que é o Du Bois, né? Ele tem um primeiro trabalho que é bastante importante para a gente pensar, que chama Black Reconstruction in America, que ele publicou em 1935, ou seja, quase 100 anos atrás, que ele vai fazer um estudo sobre, né, a classe operária dos Estados Unidos. Ele quer entender por que a classe operária dos Estados Unidos tem uma divisão de raça. Por que os imigrantes que ali tinham chegado, que não eram considerados brancos, totalmente brancos, por exemplo, né, nos Estados Unidos, brancos, há 100 anos atrás, eram os WASP, que é o que é WASP? White, anglo-saxão e protestante. Então, a ideia de raça prescindia necessariamente da ideia de cor, né? Por exemplo, os judeus não eram brancos, né? Os irlandeses não eram brancos, né? A ideia de branco, quando ela nasce na Europa, pela ideia quase ariana, e depois imigrada para os Estados Unidos, não é que branco é uma cor, né? Branco é uma origem, era algo metafísico, né? Quase como uma origem divina que colocavam esses seres, né, que são os WASP, white, anglo-saxão e protestante, num lugar de superioridade. Então, o que vai acontecer? Começa a ter uma imigração para os Estados Unidos de poloneses, né, portugueses, italianos, né, para trabalhar no pós-abolição dos Estados Unidos, né? E aí o que acontece, né, com um país onde os brancos eram quase todos ingleses até então, eram WASP. Esses outros grupos, os irlandeses, católicos, os poloneses, os judeus, não eram considerados brancos nos Estados Unidos. O que é muito difícil para a gente pensar, né, hoje em dia, que para a gente branco é cor, né? Então, isso é legal para a gente pensar que a raça não necessariamente, ela é uma categoria ideológica que ela não necessariamente precisa da categoria cor, né? Raça e cor não são juntos no Brasil, mas, por exemplo, não são na Europa, ou não foram, né? Então, para a gente pensar que chegam essas pessoas. E aí, esses poloneses, imigrantes italianos, começam, né, a calcar uma ideia de que eles são brancos, né? Então, na classe operária, que estavam esses imigrantes do leste e do sul da Europa, eles começam a fazer aquilo que é sindicatos, né,
de irlandeses, sindicatos de irlandeses italianos, os sindicatos desses imigrantes que estavam do branco e do negro, que era o ex-escravizado, né, recém-liberto nos Estados Unidos. Então, ele faz esse estudo e ele vai tentar entender o seguinte: por que a classe operária de imigrantes recém-chegada nos Estados Unidos, né, simplesmente adere à ideologia de raça dominante, ao invés de produzir uma identidade comum de classe com os ex-escravizados recém-libertos. É esse o estudo dele, que é nomeado Black Reconstruction in America, em 1935. O que ele chega à conclusão? Que esses imigrantes, ao aderirem à ideia da classe dominante, né, eles ganhariam um salário público, ele vai chamar de salário público e psicológico daquilo que é a branquitude, né? O que seria isso? Ao aderir à ideia de raça, né, a mesma raça do grupo dominante, que era o WASP, ele se diferenciava e ficava longe do tratamento dado aos ex-escravizados, né, na América, né, no chão da fábrica, de um país que está, né, saindo do regime escravocrata e entrando num sistema de industrialização capitalista. Então, ele faz esse estudo e chega a esse lugar, né? O que é o salário público psicológico? O salário psicológico, né, seria que essas pessoas podem estar no mesmo ônibus, estar no mesmo parque. Pensa que nos Estados Unidos a gente tinha regime de apartheid, né? Ou seja, né, de separação, de segregação, né? Não era apartheid igual da África do Sul, mas era de segregação. Então, ao aderir à identidade do branco, a classe imigrante, que não era inteira branca, vai se tornando branco. Tanto que tem um monte de livros sobre branquitude nos Estados Unidos, que é How the Irish Became White, como que os irlandeses se tornaram brancos, como que os judeus se tornaram brancos, como é que esses brancos de segunda classe se tornam brancos depois de uma geração, né? Então é isso, né? O primeiro a pensar, né, nesse lugar, que é o que ele vai dizer, porque eles aderem, porque isso daria, né, uma posse, a brancura da pele vira uma posse para a mobilidade social na estrutura de classes, né? Ou seja, se eu tenho o mesmo lugar racial do dominante, eu posso estar lá, e aí o racismo, a raça não vira algo impeditivo na mobilidade social. Esse é o maior achado do Du Bois. Depois dele, né, nesses estudos precursores, a gente vai ter quem? O Frantz Fanon. Todos os estudos que eu estou falando, esses teóricos, eles vão pensar o que é o sujeito branco numa sociedade racializada. Mas ainda não se configura aquilo que foi nomeado como estudos críticos da branquitude. Depois disso, a gente tem o Frantz Fanon pensando o seguinte, que na colonização tem um processo que vai produzir subjetividade, que acaba sendo o que mais interessa aos estudos críticos da branquitude. Pensar a subjetividade que é produzida dentro da racialização. Então, ele escreve, né, Peles Negras, Máscaras Brancas, que é o livro de maior repercussão do Frantz Fanon, para quem não conhece, indico. E ele vai dizer que a ideologia do embranquecimento e a ideia de raça que colocou o próprio branco como um lugar de superioridade, né, vai ter consequências para aquele grupo que foi colonizado, ou seja, no caso do Brasil, negros e indígenas, que teriam, né, para ser aceito como humano, né, uma ideologia do embranquecimento, já que, né, negros e indígenas no Brasil foram considerados menos humanos por essa ideia do racismo. O embranquecimento seria uma saída desse lugar, né, que é o tal da ideologia do embranquecimento. Isso é o que seria, né, a resposta na subjetividade da alienação, né, colonial para os sujeitos negros e para os sujeitos brancos. Mas qual seria a resposta para o colonizador ou para os seus descendentes? A ideia de que estão num lugar de superioridade, né? Superioridade o quê? Racial. O que seria a superioridade racial? Você teria que entender o que é a categoria raça. A categoria raça nasce no século XIX e ela, na verdade, é uma forma de significar as relações de poder, né? Então, o que é muito importante a gente pensar? Que a raça é filha do racismo. Ela não é a mãe do racismo,
né? Então, o que seria ser filha do racismo? Primeiro, a gente tem um processo de colonização sócio-histórico, de dominação das populações brancas sobre os, né, negros e indígenas, no caso do Brasil. Então, o que seria isso, né? Além da escravização, né, da violência, também a violência colonial simbólica, de tipo, a tua religião é inferior, você precisa acreditar, né, em Jesus, catequizar os indígenas, etc, etc, etc. Isso daria como resultado, né, para a produção de subjetividade do branco, um sentimento de um engodo de superioridade. Tá? Então, é o que o François Fanon vai dizer em Peles Negras, Máscaras Brancas. Logo depois, a gente vai pensar, né, dos estudos precursores de branquitude, né, que, ó, todos esses intelectuais que eu estou falando são intelectuais negros olhando para quem são os brancos, né? Então, a gente vai ter o Guerreiro Ramos, no Brasil, que, inclusive, foi um dos fundadores da Faculdade de Administração aqui da UFSC, e ele é super silenciado, né, ou invisibilizado, porque ele pensava teatro, pensava administração pública, né, e é um pensador, e ele tem um livro, que é a Sociologia do Negro Brasileiro, que vai ter um capítulo que chama A Patologia do Branco Brasileiro. O que seria a patologia do branco brasileiro? Né? A patologia do branco brasileiro seria se pensar como branco, negando as origens negras e indígenas e querendo o reconhecimento da branquitude do centro, que é do europeu ou dos Estados Unidos, né? O que é isso, né? Quando a gente vê... Quem já viu, né, a fala de um branco que vai para os Estados Unidos ou que vai para a Europa e fala: ah, porque acharam que só tinha índio no Brasil, que só tinha negro, né? E não sabiam que tinha branco, tipo, ofendido, né? Porque não tinha branco, né? Nesse sentido, era porque ele queria ser visto como igual esse europeu, né? É isso que o Guerreiro Ramos vai dizer, que é a patologia do branco brasileiro, que é um branco de segunda classe na escala, né, do capitalismo e da ideia de raça global. O Brasil não é visto como um país branco fora do Brasil, né? Só que o branco brasileiro se acha branco e quer ser reconhecido como branco. É isso que o Guerreiro Ramos vai nomear de patologia do branco brasileiro. Alguém perguntou qual é o nome, é Guerreiro Ramos. Bom, eu trouxe bem por cima, né, o que são os estudos precursores, né, da onde que vai começando a nascer um pensamento sobre quem é o branco do mundo que foi racializado, né, que acreditou nessa ideia de raça construída aí no século XIX, que é a ideia do quê? Que um fenótipo, e aí qualquer fenótipo vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética, ou seja, por trás de um fenótipo tem uma ideia de civilização. Quando eu falo os japoneses são determinados, eu estou usando a ideia de raça, né? Ou quando eu falo os negros dançam bem, pode ser mesmo que seja positivo, eu estou usando a ideia de raça. Eu estou acreditando que uma coisa externa vai ter uma continuidade interna, né? E quando ela nasce, essa ideia de raça, ela nasce com uma ideia de que isso é uma hereditariedade biológica, né? Enfim, bom, na década de 30 do século passado, a ideia de raça cai por terra, né, a de raça biológica, e as pessoas começam a acreditar no quê? Culturas superiores e culturas inferiores. E essa ideia de culturas superiores e culturas inferiores é o que está no imaginário social, por exemplo, na capilaridade do tecido social do nosso Brasil, como a gente pensa a ideia de raça. Poucas pessoas ainda pensam a ideia de raça como biológica, mas as pessoas falam, não, porque o alemão é trabalhador, porque o indígena é preguiçoso. Isso tudo é a ideia de raça funcionando, né? E a cultura, ela virou uma metáfora, né? A cultura virou uma coisa tão estanque e fixa, o que ela não é, na verdade, como a ideia de raça. E ainda por cima, aderiu como se fosse 3 culturas, né? Branca, negra e indígena. Sendo que a gente tem só entre os indígenas 365 povos com 365 culturas diferentes, assim como os descendentes de africanos ou os brancos, né? Então, a ideia de cultura, ela virou uma metáfora para a ideia de raça na sociedade brasileira, né? E aí começou o quê? A mesma hierarquia colocada na ideia de raça biológica, né? Raças superiores e raças inferiores. Bom, na década de 90 do século passado, que, gente, eu acho muito estranho falar do século passado, para quem tem mais de 40 anos é estranho, né? Enfim, na década de 90, surge, então, aquilo que é nomeado como estudos críticos da branquitude, né?
os estudos críticos da branquitude vão tentar entender como é que essa racialidade mundial, organizada mundialmente, né, através dessa colonização europeia do mundo, né, vai dar privilégio para aquele que é considerado branco em qualquer lugar do mundo. Então, começa a ter estudos críticos da branquitude na Austrália, em relação aos aborígenes, né? Por exemplo, na Califórnia, os estudos críticos de branquitude são pensados muito em relação ao mexicano. Então, ele não é, os estudos críticos de branquitude não é uma oposição daquilo que é a negritude, né? Ela é tentar entender como é que esse branco inventou quase todos os outros grupos racializados, né? Porque foram eles que inventaram que existe um asiático. Os asiáticos não achavam que existiam asiáticos, né? Existia o japonês, o vietnamita e etc e tal. Quem classificou esses grandes grupos, quem classificou como asiático, negro, né, indígena, foram os próprios brancos europeus. Então, isso significa que a raça é uma categoria geopolítica, porque ela coincide exatamente com os continentes colonizados pela Europa, né? É isso que é a ideia de raça. Então, os estudos críticos da branquitude vai tentar entender como é que essa categoria surgida na Europa, e para justificar a colonização, escravização, genocídio indígena, porque ela nasce depois de tudo isso, né? Como é que essa categoria ela vai funcionando para naturalizar a história social, né? Como é que você naturaliza a história social? Há uma desigualdade produzida por uma história social e naturaliza-se pela ideia de que essa história social não é social, é biológica. Há grupos superiores e há grupos inferiores. É com esse intuito que nasce, né, por uma pseudociência, essa ideia de raça. É a naturalização, biologização da história das relações de poder construídas socio-historicamente, tá? Então, esses estudos críticos da branquitude, que nasce na década de 90, vão chegar no Brasil pela Maria Aparecida Bento, que é essa intelectual, mulher negra, que eu passei o texto para vocês. Quem leu o texto? Deixa eu ver no chat, que eu não sei o quanto que eu devo falar do texto ou não. Então, como que a Cida Bento, né, ela vai pensar os estudos críticos da branquitude no Brasil? Ela traz os estudos críticos para o Brasil e ela faz uma primeira tese, né, depois do Guerreiro Ramos, que ela vai tentar entender, ela é uma psicóloga, por que os RHs e o que acontece, né, nas empresas que os brancos só contratam brancos, né? E por que ela vai pensar nesse termo branquitude? Ela mesma diz, das palavras dela, que é o seguinte: ela já estava implicada no movimento negro, né? E ela estudava o Florestan Fernandes. E ela gostava muito do Florestan Fernandes. Só que ele, para falar sobre a inserção dos negros na sociedade de classe, ele dizia que os negros não conseguiram se inserir na sociedade de classe porque o escravismo e a sociedade escravocrata deixou a família negra uma família dispersa. E a família, dessa forma que a gente entende, bem burguesa, ela seria o núcleo para a sociedade de classes. Então, ele vai falar que o negro tem uma anomia, ou seja, que a escravidão deixou o negro deformado, quase isso, mesmo com todo o progressismo do Florestan Fernandes. E aí ela fala que ela se perguntou: se o escravismo deixou o negro deformado, cadê a herança do branco? Porque essa é a herança negra, né? E a herança do branco? Cadê a herança daquele que carrega o chicote na mão? Porque a gente entende que a escravidão deixou um grupo em desvantagem e não consegue entender que esse grupo, que também a escravidão deixou um outro grupo num lugar de vantagem estrutural e também que não foi nomeado que há uma herança. Se a gente olha para a rua e vê sempre a população de rua sendo negra, né, a gente olha e associa isso. Isso é o legado da escravidão. E por que a gente não vai numa empresa e vê que só tem brancos nos lugares de poder e também não pensa, esse é o legado da escravidão? Ou seja, o legado da vantagem estrutural dada para o branco, né? E aí ela começa a estudar a branquitude. Ela é a primeira pessoa a pensar isso. E aí, para a gente pensar, né, o que seriam aquilo que é nomeado como características, né,
próprias daquilo que é a produção de subjetividade através daquilo que é essa categoria da branquitude. Eu vou acabar passando um slide rapidinho, só porque fica legal para a gente pensar na imagem. Depois eu... Opa, como é que eu passo aqui? Deixa eu só achar aqui. Não consigo achar. Desculpa, gente. Compartilhar. Bom, o que é, então, essa identidade racial branca, né? A branquitude é um lugar de poder, né? Um lugar de vantagem estrutural nas sociedades que foram estruturadas pelo racismo. E essa vantagem vai dar privilégios materiais e simbólicos. É importante pensar que a brancura da pele é isso aqui. A branquitude é essa brancura da pele, né? Cheia dos significados socialmente construídos sobre o que é ser branco, né? Então, a branquitude é esse lugar, né, de poder construído através da ideia de raça. O que é as características, né, daquilo que é nomeado como privilégio simbólico? Um dos lugares que é nomeado é a ideia de neutralidade. Por que eu trouxe, né, esse teatro vazio? Né, para quem pode pensar, aqui tem uma imagem de um teatro vazio, não tem nada escrito, quase nada, só está escrito neutralidade, né? Estou falando isso porque eu vi que tem pessoas com deficiência visual. E aí eu peço para imaginar esse teatro cheio de brancos, lotado de pessoas brancas, né? Esse teatro lotado de pessoas brancas é visto como um teatro lotado, como um teatro cheio de pessoas, né? Agora, se vocês imaginarem esse teatro lotado de pessoas negras, né? Provavelmente, se tivesse uma foto do teatro lotado de pessoas negras, as pessoas iam pensar, muitas delas, que é um teatro na África, né? Acontecendo na África, ou que era, né, um lugar racializado. Pensar o seguinte, é um teatro só para negros. Agora, quando só tem branco, ninguém pensa, nossa, esse é um teatro racializado, só tem brancos, né? Então, é a ideia de que o lugar do branco é o lugar de uma particularidade que se pensa universal, né? Que mais que, né? O que seriam esses outros privilégios simbólicos? A ideia de normalidade, né? Por que eu trouxe a imagem de um homem branco de terno e gravata e de um homem negro vestido com aquilo que é uma roupa nomeada como roupa étnica, né? Se a gente for ver as revistas de jornais e etc e tal, quando tem roupas étnicas, é roupa do quê? Ou de roupa africana, ou roupa asiática, ou roupa, né, indígena. Por que o terno e gravata não é visto como roupas étnicas, por exemplo? Por que um homem vestido de terno e gravata em 40 graus em Manaus é visto como uma roupa normal? Ora, o que é etnia, né? Etnia tem a ver com as representações, com símbolos, com a cultura, né, de um grupo, né? E terno e gravata não faz o menor sentido se não for a representação simbólica como uma roupa de uma representação de poder. Essa é uma roupa étnica. Uma roupa étnica dos grupos, né, de brancos ligados ao poder econômico, etc e tal. Só que ela é vista como uma roupa normal, enquanto a outra roupa é vista como roupa étnica. Então, o que está por trás? É a ideia de que sempre quem tem raça, quem tem etnia é o outro, e o branco representante de uma humanidade padrão e normal. Outro privilégio, né, simbólico, que está muito ligado ao nosso universo, é a ideia de que os brancos representam sempre indivíduos, enquanto, né, a população negra representa um grupo. Vocês conseguem imaginar essa fala? Você, como negro, o que você acha do Obama? Cris, você, como negra, o que você acha da Djamila?
Cris, você, como negro, o que você pensa da política de cotas e etc, etc e tal? Agora, você consegue imaginar, você como branco, o que você acha do Trump? Não faz muito sentido no ouvido, né? Porque a gente não, se o Trump matar a população como um todo, ninguém fala, nossa, os brancos mataram a população como um todo. O Trump matou. Agora as pessoas falam, olha, os irmãos africanos estão se matando. Quem disse que eles são irmãos? Essa categoria, né? Uma pessoa da, né, sei lá, Namíbia e outra pessoa da Etiópia, elas são irmãs. Por que seriam irmãs? Que categoria é essa? É a categoria de que o grupo, cada um representa o grupo como um todo, né? Por isso que as pessoas falam com a maior naturalidade, você, né, como negro, o que você acha do Obama, né? E não faz sentido perguntar para a maioria das pessoas brancas o que você, como branco, você não tem vergonha do Bolsonaro? Sei lá. A gente não carrega, porque cada branco é um indivíduo, né? É visto como um indivíduo. Vou dar um exemplo que fica mais evidente isso. Bom, eu estava num congresso, uma colega minha, professora de psicologia social, né, que não é aqui da UFSC, que me faz uma pergunta assim, Bia, eu quero ser bem sincera com você, como é que você consegue trabalhar com relações raciais há tanto tempo? Né? Eu peguei um aluno negro e é uma tensão o tempo todo, aquela coisa, porque eu não estou trabalhando intelectuais negros, ou porque a minha episteme é muito branca, ou porque isso, e aí foi ficando tenso, eu não conseguia mais conversar com ele, e a orientação foi horrível. Não pego mais alunos negros, ela me disse. Aí eu perguntei assim, vem cá, me conta quantos alunos brancos você teve problemas de tensão na orientação, já que você está há 15 anos na pós-graduação. Ah, com a Maria, que ela era muito militante marxista, era muito não sei o quê. Com a Joana, porque isso aconteceu, com a Fernanda, com o Marcelo. Aí eu perguntei para ela, você já pensou em não pegar alunos brancos? A pergunta não fazia sentido. Não fazia sentido. Por quê? Era a Marcela, era a Joana, era o Fernando, e cada um com a sua complexidade. Agora, o aluno negro, na qual ela nem remeteu o nome, né, era um aluno negro, e aquela atenção foi repassada para todos os outros alunos negros. Né? Então, é isso que está no cerne daquilo que é privilégio, né, simbólico, que é o quê? A conquista que tem a ver, né, com o fato de que os brancos estão numa vantagem estrutural, ou seja, tem a ver com uma pertença racial, pertencer ao grupo de branco, é sempre vista também como uma conquista individual. Então, esse privilégio indivíduo vezes grupos, ele é completamente associado à ideia do quê? De mérito, né? Por que ela é completamente associada de mérito? Bom, vou ler aqui, eu trouxe um quadrinho, tá? Para quem para os alunos com deficiência visual, e tem um rapaz branco sentado, né, lendo um livro, e está escrito, pais pagando a faculdade. E durante todos os anos, essas diferenças pequenas. E uma mulher negra lavando louça, escrito embaixo, alternando trabalho e curso técnico, ainda com dívidas. Né? Aí depois aparece um próximo quadrinho, qual é o segredo para o seu sucesso? Aí esse homem branco fala, menos choro, mais trabalho, como digo, estou cansado das pessoas pedindo por ajuda. Ninguém nunca me entregou nada de bandeja. E a mulher negra servindo, né, ele na bandeja. Mas por que eu trouxe esse quadrinho? Para pensar como a ideia de mérito está associada à ideia daquilo que é indivíduo e branquitude. Né? Por que ela está associada? Porque as conquistas que são próprias, né, dos sujeitos brancos, né, são vistas como conquista individual. Se eu perguntar aqui no meu departamento, né, na UFSC de psicologia, o que você fez para passar nesse concurso, ou o que você fez para estar aqui, as pessoas vão falar, eu estudei muito, né? Dificilmente alguém vai responder, eu estou aqui porque eu tive oportunidades, quando eu prestei concurso tinha alguém cozinhando para mim, eu não fiquei cozinhando para filho e para etc e tal, e para, né, não fiquei trabalhando para outra pessoa. Isso está muito associado à história do Brasil, que a Cris já deve ter contado, que quando os brancos chegam aqui, o trabalho do branco enriquece o branco, enquanto o trabalho da população negra também enriquece o branco, né? Então, como se partem de lugares diferentes. Então, tudo aquilo que tem a ver com uma vantagem estrutural
que o branco adquire, sendo racista ou não, isso é muito importante dizer, porque os benefícios da branquitude é espalhado para todos aqueles sujeitos que são considerados brancos. O Carlos Rasenbalg, para mim, que tem um dos melhores textos sobre o que é as desigualdades raciais no Brasil, ele vai dizer que a brancura é uma posse, de fato. E é uma posse, né? E nessa posse simbólica que está atribuída a esse corpo a ideia de beleza, a ideia de inteligência, a ideia de competência, a ideia de legitimidade, está o acesso desse branco que pode ser pobre e mudar, né, em poucas gerações, e é um acesso, é uma posse. A brancura é um privilégio que é uma posse de fato, quase como uma propriedade, né? Não à toa, minha pesquisa de doutorado foi com pessoas brancas em São Paulo, né? E eu pergunto para mais de 40 pessoas brancas o que é ser branco para você. E tem um morador de rua que me responde o seguinte: eu consigo entrar no shopping para cagar, os meus colegas não. Ou seja, na extrema pobreza, né, não é que a vida dele é boa, mas na extrema pobreza, a brancura da pele é um tipo de posse, como a gente viu, sei lá, uns 10 anos atrás, o mendigo gato de Curitiba, né? Era um morador de rua que alguém tirou uma foto em 40 minutos no Facebook, eu acho que já era Facebook, não era mais Orkut, naquela época, tinha, assim, 60 mil compartilhamentos, naquela época era bastante, né, que a rede era outra coisa, escrito, esse eu levava para casa. O que significa esse eu levava para casa, né? É essa posse que a brancura dá. Então, na própria extrema pobreza, os significados atribuídos ao que é ser branco é um lugar, né, de mobilidade social. Bom, esses seriam, né, os principais privilégios simbólicos, e aí tem aquilo que são próprios dos privilégios materiais, né, que é a facilidade no acesso à habitação, à hipoteca, à educação, à oportunidade de emprego, a transferência de riqueza herdada entre as gerações e gerações, né. Eu acho que o fundamental dessa parte é entender a transferência de riqueza herdada entre as gerações, né. Como a gente sabe, as populações que vieram de África para o Brasil, que são, né, os descendentes escravizados, estão aqui há 16 gerações, 17 gerações por aí, trabalhando todas essas gerações, né? Então a gente sabe que não é o trabalho que enriquece alguém, né? Muito menos o trabalho é a possibilidade de transferir riqueza, né? O que é a possibilidade de transferir riqueza? É o acúmulo, né, de uma geração para outra. Então, o teu trabalho tem que gerar algum acúmulo. Se o teu trabalho serviu para tua sobrevivência e quando você chegou na velhice, você ainda teve que ser sustentado pelo filho, né? Porque o trabalho não conseguiu ter nenhum acúmulo, que é o que acontece com os trabalhos e a ocupação da população negra em geral, o que acontece? Não há possibilidade de transferência de riqueza herdada entre as gerações de uma geração para a outra, né? E é essa o maior privilégio próprio daquilo que é herdado logo que os brancos entram com a lei de terra. Eles já ganham terra. A gente que é daqui do Sul já ouviu uma categoria chamada brasileiro. Quem já ouviu essa categoria, brasileiro? Aqui. Ah, brasileiro, no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul. Você sabe? Sim, muito. Você sabe de onde vem a categoria brasileiro? Da lei de terras. O que acontece? Quando os imigrantes chegaram aqui, eles tinham direito a terras, a não ser que ele fosse casado com um brasileiro nato, né? Ou seja, algum brasileiro que podia ser branco, de cor de pele, mas, sei lá, um sobrenome Silva, né? Não tem essa descendência de europeu, não tem o sobrenome europeu, esse era brasileiro nato. Por isso que no interior do Rio Grande do Sul tem essa categoria, o cara é brasileiro, e como um processo discriminatório. Mas isso prova que a lei de terras é a lei que deu terra aos imigrantes, ou seja, a gente teve cotas para os imigrantes chegarem aqui. E isso foi, a miséria com terra é muito diferente da miséria sem terra, né? Miséria com terra você planta, você colhe, em algumas gerações você consegue, né, fazer que a sustentabilidade e passar de uma geração para outra. Então, dos privilégios materiais, aquela transferência, né, de riqueza herdada para outra dada, né, faz uma diferença muito grande no resultado daquilo que é o racismo estrutural que a Cris explicou para vocês a aula passada, né? E a Cida Bento, ela vai cunhar um termo que é o seguinte, né?
que esses privilégios simbólicos, eles dão um resultado naquilo que ela chama de pacto narcísico entre os brancos, que vocês leram no texto, que, em geral, é a escolha do branco pelo branco, né, e a exclusão, né, de negros e indígenas dos lugares de poder, né, do poder econômico, do poder político, do judiciário. Como é que isso vai afetar, de fato, a nossa sociedade, né? Isso aqui vai afetar como a produção de subjetividade, né? Por que a produção de subjetividade é afetada? Porque as pessoas pegam a ideia, né, do que é ser branco e se apropriam disso, né? Desses meus entrevistados, né, eu pergunto o que é ser branco. Todas as falas das pessoas são apropriações de uma ideia de superioridade. Eu pergunto, vou dar um exemplo de um vigia noturno, né, que eu entrevisto. Eu pergunto, o que é ser branco para você? Ele fala, olha, eu posso responder o que é ser branco, eu gosto da minha cor e gosto das minhas atitudes. Aí eu pergunto, ué, mas tem a ver com as atitudes? Ele fala, olha, não vou dizer assim, eu gosto do que eu faço na minha vida, sou uma pessoa que trabalho, não faço a coisa errada, então gosto muito das atitudes da minha sobrevivência, sempre tento fazer o bem, sempre tentando fazer as coisas certas. Não teria nenhum problema ele falar que faz o bem, que faz as coisas certas, se a pergunta não fosse o que é ser branco para você, né? E aí eu pergunto, mas você acha que isso é característica de branco? Ele fala, não todo branco, mas nas atitudes tanto tem o errado branco como tem o preto. Mas para pensar a maioria, eu acho que nas atitudes os brancos são melhores, nas atitudes de agir na vida, os brancos são melhores, para falar a verdade. Não é porque eu sou branco, mas eu acho que os pretos são mais violentos que os brancos. Na minha opinião, são mais violentos em alguma coisa, né? Em maioria, os brancos são mais calmos que as pessoas pretas. Se eu for lendo todos os relatos das pessoas brancas, o que é ser branco para você, todas elas vão falar de um lugar de superioridade em relação aos negros e aos indígenas. Ou seja, não é uma essência branca, mas é uma apropriação dos significados culturais que estão aí sobre raça, né, dos sujeitos, né? E isso, né, vai estar na relação do dia a dia de todas as nossas instituições. Vamos dar um exemplo, né, do judiciário. 22% da nossa população são de homens brancos, tá? 22% da população nacional. 78% dos cargos de juízes são de homens brancos. Olha como eles estão super representados num cargo que tem a ver muito como se faz a população estar encarcerada, né? O que acontece, por exemplo, que em São Paulo, dos 600 casos de racismo que chegou no judiciário, né, no Ministério, apenas 2 foram julgados com racismo. O que a branquitude tem a ver com isso? Esse é um juiz branco. Não há neutralidade. É uma suposta neutralidade, né? Esse é um juiz branco que vai olhar para o réu branco, que é um menino de 23 anos branco, de olho azul, por exemplo, um caso que eu estou contando, que chamou uma mulher negra de macaco e que está lá sendo julgado. O que esse juiz vai pensar? Ele vai olhar para esse rapaz branco, né? E muitas vezes vai falar: esse cara vai perder a faculdade se ele for preso, ele vai perder a carreira, ele pode perder a vida dele. Ou seja, ele está identificado, né, com o réu e não com a vítima, né? Isso tem a ver exatamente como funciona o judiciário. Se a gente pode pegar o caso da menina, né, em outro, pensar o sexismo, né? O caso da menina daqui de Florianópolis, em que o juiz, né, que todo mundo está sabendo, lá do Jurerê, que tinha a prova do sêmen, tinha a prova que ela foi estuprada, da Mariana Ferrer, do ímen, e que há um juiz que fala, não, né, não há provas. Vocês imaginam se fosse um homem negro que tivesse violentado a mulher? Não precisava de prova nenhuma, ele precisava só ser negro para já estar preso, como foi o cara que a gente acabou vendo de um violinista, violoncelista no Rio de Janeiro, que foi preso, né, porque numa foto reconheceram ele. Então, a branquitude tem a ver também com não só como se olha o outro, mas como se protege a si mesma. É isso que ela vai chamar dos pactos narcísicos da branquitude, os brancos protegendo os brancos, né? Nesse sentido, isso vai configurando as instituições do nosso país. E para terminar, porque eu já vi que já são 7h52, né? Eu vou terminar falando com possibilidades, né? Que essa ideia de branquitude é a brancura apropriada dessa ideia de raça, de superioridade pelos sujeitos, né?
das possibilidades de fissuras, né? Ou seja, de uma desconstrução, de uma desapropriação ou de um desaprendizado, que eu não acredito que tem on e off, né? Mas que há possibilidades que os sujeitos brancos possam ter para estar desidentificado daquilo que é a branquitude. E que é fundamental para que a gente consiga implementar políticas mais democráticas ou formas, né, menos racistas na nossa sociedade, que é o letramento racial crítico, né? O letramento racial crítico é uma resposta, né, individual que as pessoas podem dar para as hierarquias raciais da nossa estrutura, né? Que tem a ver com o reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude, ou seja, reconhecer que tem um valor, que tem uma simbólico, que tem uma posse colocada nesse corpo branco. Não é à toa, né, que aí é o final de ano da Globo, que podia aparece na Dinamarca, que tem 56% da população negra no Brasil, e é isso que a gente vê. Né? Deixa eu ver. A definição do racismo como um problema social atual em vez de um legado histórico. Então, a gente tem que ter, né, o reconhecimento de que a branquitude é um lugar de privilégio, de vantagem estrutural. Entender que o racismo é um problema atual e que ele é um legado, mas que ele se atualiza diariamente por esses pactos, pela própria branquitude, como as instituições são permeadas daquilo que é nomeada de branquitude, de escolha de brancos por brancos, né, em lugares de poder econômico, político. Entendimento de que as identidades raciais são aprendidas e um resultado de práticas sociais. É muito importante que a gente entenda que a gente aprende no Brasil a ser racista, né? E a gente aprende porque a estrutura, né, é estruturante. O que significa dizer que a estrutura é estruturante? Significa dizer que ela estrutura a nossa forma de pensar também, né? Na nossa forma de olhar o mundo, né? Se a gente vê todas as vezes a Zezé Mota, que é a figura que eu trouxe, servindo, né, ou sendo empregada doméstica, né, na televisão, na Globo, a gente vai aprendendo que esses são os lugares naturalizados, né? Bom, a gente precisa também, né, para ter um letramento racial crítico, né, conseguir nomear negros e brancos, raça e racismo, e principalmente, né, ter a capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializados da nossa sociedade. É entender quando uma prática é racializada, né? E parar de chamar de mal-entendido, né? Esse mal-entendido no Brasil é o mal-entendido racista, que é o mesmo mal-entendido, né, que faz a polícia matar um homem negro com guarda-chuva, falando que aquilo era um revólver, né, que estava carregando um filho, né? Então, essa fala, isso foi um mal-entendido, eu não quis expulsar, eu achei que ela era a vendedora, né, chegar na biblioteca e pedir para outra estudante negra, você pode pegar o livro para mim? Ou seja, são sempre mal-entendidos racistas, né? Nesse sentido que a gente tem que aprender a ler a estrutura racial tal como ela é, para que a gente possa, né, produzir mudanças de alguma forma. Mas vou abrir aqui mais para a questão, porque eu acho melhor fazer uma conversa, né, sobre a branquitude, mas queria dar esse panorama amplo, que é a ideia de que a branquitude vai promover privilégios materiais e simbólicos para os sujeitos brancos, querendo eles ou não, estando eles ou não identificados, porque é uma estrutura, né, na qual todos, assim como todas as pessoas negras sofrem desvantagem como o racismo, ela sendo aquela pessoa negra que está falando da negritude, ou que está incorporando aquilo que é orgulho étnico, ou não, né, ou o caso do Neymar, como a gente viu agora, né? Os brancos podem estar, né, defendendo a supremacia racial branca ou não, eles têm, de fato, um lugar de vantagem estrutural. E aí cabe assumir isso para romper com isso, né? Porque, como diz o Krenak, nós não somos, de fato, responsáveis pelo que fizeram os nossos antecedentes, né? Nossos, como chama? Ancestrais. Nós não somos responsáveis pelos nossos ancestrais, né? Nós não somos culpados pelos nossos ancestrais, mas nós seremos ancestrais dos próximos, né? Então, que a gente se responsabilize para o mundo, né, de quem nós vamos ser ancestrais. Então, não somos responsáveis pela ideologia de raça criada na Europa do século XIX, mas a gente tem benefício com ela. E se a gente não lutar contra ela, nós seremos os ancestrais dos próximos, né?
Eu acho que eu termino por aqui e aí abro para conversa. Lia, muito obrigada. Gostaria, assim, de te agradecer imensamente por essa explanação inicial, por você ter se disposto, né, a nos ajudar nesse processo, né, de dar mais um passo nesse nosso curso, né, nesse processo de desconstrução, de formação, né, porque claramente para a gente poder ter uma inserção nesse debate, a gente precisa desconstruir muita coisa, desconstruir muita coisa da nossa sociedade também, né? E o debate da branquitude, ele é essencial para trabalhar hoje. A gente não tem como fazer um debate sem racismo, sem passar por esse debate, para entender como que é complexo, né, a gente pensar racismo e tudo que, como sendo uma temática crivada por tantos elementos, né, sendo uma realidade que está posta, crivada por tantos elementos que perpassam toda a estrutura da nossa sociedade e a nossa subjetividade, a nossa cultura, de como que a gente precisa se perceber também nesse lugar, né, e aí eu falo como uma pessoa branca, né, e, enfim, né, queria deixar aqui aberto para o debate, gostaria que as pessoas se colocassem no chat, fossem se inscrevendo. O que é interessante nesse documentário é que tem uma fala dela que é muito boa, né? Que ela pergunta para as pessoas brancas: você gostariam de ser tratado como as pessoas negras são tratadas nos Estados Unidos? Com silêncio absoluto, né? E aí ela pergunta de novo: você gostaria, né, para as pessoas brancas, de ser tratado como as pessoas negras são tratadas? E um silêncio absoluto. E depois ela pergunta: então por que você deixa que isso aconteça com os outros, né? Mas o interessante é que pressupõe-se no Brasil, através da ideia do mito da democracia racial, há uma fala no tecido social dizendo que os brancos, né, não sabem que tem privilégio, que somos todos iguais, que todo mundo, a ideia de que há uma ideia de mérito, etc. e tal. E é uma mentira, completamente um engodo, porque os brancos sabem que tem privilégio. Todos os meus entrevistados, dos 40 que eu pergunto, você sabe que você teve vantagem? Você acha que você teve vantagem por ser branco? Todos respondem que sim. Todos. Né? Até na extrema pobreza. Ele fala, uma mulher fala, se eu sou uma empregada doméstica, minha patroa é racista, talvez se eu fosse negra, ela não contratava. As pessoas brancas sabem. Logo depois eu perguntei, né? Isso foi em 2012, 2010. Você é a favor das cotas? As pessoas falavam que não. Ou seja, como saber da vantagem está muito longe de abrir mão dessa vantagem, né? Como saber do privilégio está muito longe de abrir mão de privilégio. Exatamente porque a branquitude se caracteriza na defesa dos privilégios, nas defesas com unhas e carnes desses privilégios. É esse o pacto, né? Então, não necessariamente é a educação, porque por muito tempo a educação tomou um lugar na luta antirracista como as pessoas são alienadas, elas não sabem, e a educação pode, né, mover isso. Sim, uma parte sim é alienada, uma parte tal, mas muito é defesa de privilégio mesmo, né? Porque não há na sociedade brasileira como, de fato, desconstruir o racismo sem que a vida das pessoas brancas fique menos confortáveis, né? Porque as pessoas brancas têm, por exemplo, no Sul ainda tem um pouco de diferença, mas no Nordeste, as pessoas brancas em geral, cada uma tem 4 empregados em casa, né? Ou, como diz a Elisa Lucinda, os brancos no Nordeste gostam de colecionar empregados domésticos. Eles falam, eu tenho orgulho que a empregada doméstica está na minha família há 8 gerações. Quer dizer, é o filho do descendente, sabe? É um absurdo como a nossa sociedade ainda é escravocrata. E aí, né, ser uma coisa que é sair da sociedade racista, né, não é sair no discurso, são práticas diárias do dia a dia, né? E essas práticas têm a ver com sair desse lugar totalmente de conforto que o branco se insere ao achar que quem tem raça é o outro, ao achar que o racismo tem que ser discussão do outro, que esse é um lugar de conforto dele, que ele entra na discussão do racismo quando quer e quando não quer sai, porque ficou muito tenso, e etc, 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 né? Então, assim, é um lugar que não há, né, como ser antirracista e continuar nesse mesmo lugar de conforto próprio, né, do privilégio branco. E é isso que ninguém quer.
Por isso que a branquitude, como diz a Cida bem, tem uma defesa dos privilégios. Falar da política de assistência, né? Porque, enfim, vocês são todos assistente social, os meus estagiários, né, são quase a maioria no CRAS, então tem algum conhecimento das políticas de assistência, mas é como que o trabalhador que já é tão precarizado, né, porque a assistência social, ela está num lugar de completamente precarização dentro do Estado, né, então, mesmo que, né, nesse lugar, né, de quem está na ponta, se pretenda-se políticas antirracistas, a gente não tem a rede de apoio institucional para a realização. Então, é muito complexo. Mas há, sim, coisas que têm a ver com o trato, né, do dia a dia dessas relações, né. E aí eu vou trazer 2 casos que eu acompanhei numa instituição de saúde, né, que é trabalhar com política, com o SUS, e outro para a gente poder pensar como é que essas relações interpessoais elas vão, né, colocando os sujeitos em situações bastante violentas, né, para a gente poder pensar como é que essas práticas se dão. Essa é a história de um rapaz, é uma história triste, então já se preparem, né, que ele foi procurar um psiquiatra, né, no SUS, porque ele disse que estava com insônia e se achava deprimido, né? É um homem negro que chega no SUS com esta queixa, né? E aí o que acontece? Essa queixa, né, é ouvida e a própria psiquiatra pergunta para ele se ele é usuário de drogas, né? E aí ele falou que fumava maconha. Bom, o que ela chegou à conclusão? Que aquele não era um lugar, porque ali era o psiquiatra, para pessoas com problemas de usuários de drogas. Tá? É um homem negro. Agora imaginem a mesma coisa, eu só vou fazendo isso e isso. Agora imaginem um homem jovem branco que chega no psiquiatra com problema de insônia e de um pouco de ansiedade, né? E que fala que está com sofrimento. E aí a pessoa pergunta se usa drogas, a pessoa fala que fuma maconha de vez em quando. Como que seria interpretado? Como um usuário de maconha de vez em quando, nada a ver com a própria depressão. Então, esse menino, ele foi jogado e ele não foi atendido. Ele não foi atendido por essa psiquiatra, né? E ele sai e vai procurar, olha, ele está procurando ajuda, tá? Esse menino está procurando ajuda. Ele vai procurar ajuda no CAPS, né? Que é o CAPS, álcool e droga, que é onde foi indicado, né? Esse lugar não atende ele, porque diz que ele não é viciado, drogado, etc e tal. Então, ele não tem nenhum acompanhamento psiquiátrico e ele acaba não tendo acompanhamento, né, no AD, que é para, né, viciados em drogas. Bom, ele começa a rondar os aparatos de assistência de saúde por uns 2 anos e ele não consegue atendimento de fato. Porque em um outro lugar, e não é uma história, parece que é mentira, mas não é uma história, né? Não é mentira, porque em um outro lugar, a pessoa que atendeu falou que ele era um homem muito sedutor e que ele estava seduzindo e que estava atrapalhando a consulta. Isso é psicólogo, né? E ele foi jogado de novo. Essa é a história, tal. Bom, depois de 1 ano e meio, esse rapaz se suicida. É um rapaz que estava com depressão, né? Que se ele chegasse, né? Se ele chegasse com a mesma queixa, sendo uma pessoa branca de classe média, ninguém ia desconfiar que aquilo era uma depressão, né? O fato dele usar maconha não seria nenhum momento negociável para que ele não fosse atendido por essa psiquiatra, a primeira que ele tinha, né? Nesse aparato institucional. Nessa mesma, né, instituição de saúde, que é... você conheceu, Cris, a Mônica, que ela veio, na verdade, eu orientei ela. Então, esse é o trabalho de orientação, ela que ela vai pegando esses casos, né? E aí, nesse mesmo aparato de lugar, aparece um menino de rua, branco, que está com problema de saúde, né? Um morador de rua, e que há todo um aparato institucional para que essa pessoa consiga fazer uma cirurgia rapidamente, né? Se veja, ele era também 2 pobres, né? 2 pessoas em lugar de pobreza, mas como o lugar de uma pessoa branca precisando disso, ela tem um outro lugar, porque os estereótipos negativos não estão agindo contra o trabalho dessa instituição, né? Que deveria ter atendido esse rapaz.
né? Bom, não assistência social e etc e tal, que está muito ligado, né, a processos de como se vê cuidado de mãe com filhas. A gente tem várias histórias, né, de mães que foram separadas dos filhos porque não, porque foi vista. Aqui a gente tem a história, por exemplo, no aparato institucional da Gracinha, né? Todo mundo sabe a história da Gracinha. Não sei se vocês sabem aqui. Bom, a Gracinha é uma quilombola que foi retirada de Paulo Lopes, né, dela a possibilidade de cuidar das duas filhas, porque a juíza julgou que essa mulher não sabia cuidar dos filhos por causa da raça dela, da escravização, e porque ela dava miojo. Veja, vocês conseguem imaginar uma família de classe alta dando miojo e alguém entrar na casa dessa pessoa? Nunca, ninguém viu o que eu dou para meus filhos, né? Tá aqui, né? Então, tipo assim, tem 2 filhos que podem estar passando fome aqui. Isso aqui não vai ser nunca colocado, né, como uma questão. Mas como a discriminação racial vai se juntando com uma discriminação própria que se faz da pobreza, que às vezes as pessoas não são atendidas exatamente naquele lugar, que é o lugar para cuidar, né, exatamente daquilo que são os determinantes próprios da pobreza e do racismo, né. Então, eu acho que a leitura que a gente deve ter sobre raça, né, nesse momento, como trabalhador desse aparato, né, institucional, tem a ver com os julgamentos que se fazem, muito morais, às pessoas negras, que não se fazem às pessoas brancas, né? Julgamento de moral de como que se cuida de filho, de abandono, de uso de drogas, né? Como que isso é visto por uma população e como é visto tão diferente para outra população, né? Acho que poderia falar várias vezes, mas assim, em vários momentos sobre como que é interpretar racialmente, né? Mas eu acho que tem que ter uma vigilância assim constante, né? Muito constante, porque eu digo, não há racismo on e off, né? Eu trabalho com isso há 20 anos e o racismo prega peças, né? Não sei se vocês já leram a biografia do Nelson Mandela. E ele conta que o racismo prega peças, que um dia ele vê uma mulher branca, sul-africana, na rua, e que ele, né, deu moedas para essa mulher, porque ela, eu tenho vontade até de ler a palavra dele, né, que ela, assim, era um escândalo aquela mulher pobre, daquele jeito, era uma mulher bonita, etc e tal. E aí, assim que ele, né, foi dar as moedas, ele pensou, mas eu não dou moeda para os africanos, né. E aí ele mesmo fala assim, olha como o apartheid prega peças, né, no sentido de que o branco tem que sair daquela estrutura. Então há uma mobilização total de tirar o branco do lugar que ele não é visto como um lugar, que é da pobreza, da miséria, etc e tal. E o oposto é a naturalização do negro nesse lugar, né? Então, um branco pobre é uma desgraça, né, visto como uma desgraça, é visto como um horror nos olhos dos brancos. E agora, o negro pobre, ele é visto como, ou pedindo esmola, etc., como um lugar na onde ele deveria estar. A naturalização daquilo que é o processo histórico da violência e da dominação. Então, isso tem que ter tá sempre atento, né? Tipo, será que eu estou julgando, né, os cuidados dessa mãe de uma forma que eu entendi de família, que é própria de uma família branca, europeia, burguesa, não sei o que, etc e tal? Então, esse lugar que é da relação própria de quem está na ponta é muito importante, mas também é muito difícil o trabalhador que está na ponta da assistência social, porque ele é muito sem estrutura, né? Ele está muito trabalhando sozinho, sem estrutura, sem ter a rede, né? A rede é muito mal formada no Brasil, assim, tipo, de como que você passa institucionalmente, então é muito difícil a gente falar exatamente do trabalhador que já sofre por estar trabalhando na assistência social, que é onde, né, se tem menos investimento, né? Então aí tem o que é como da psicologia, né? Que é os lugares que a gente mais precisaria de investimento, que é CAPES, não sei o quê, a gente tem menos rede de apoio mesmo, né? E de trabalho. Cris, você também me perguntou do trabalhador branco pobre, né? Eu podia aqui ficar falando horas sobre isso, mas assim, tem o texto que eu acho muito maravilhoso, que eu já acabei de falar, que é do Carlos Rasenbalg, Desigualdades Raciais no Brasil, né? Que ele vai falar que a situação, a parte econômica, né? E os meios de produção sempre tiveram na mão de brancos. Ela é racializada, né, de brancos europeus, os meios de produção, né? Ele é racializada, mas ele é uma questão de classe. Mas
a divisão de raça da classe trabalhadora, desse branco pobre, ela beneficia, né, o branco pobre. Né? Ela tem um benefício que é esse benefício de estar a esse lugar, uns significantes e os significados de status, que é um status próprio ligado a essa ideia racial, né? Então, ele se separa, né? Eu acho que tanto o Rosenbaum como o Du Bois, eles vão falar disso muito bem, que essa adesão da ideia de raça própria do branco trabalhador que está sendo explorado, que poderia estar junto ali com a população negra, e ele adere à ideia de raça, ele fala, ah, não, mas eu mérito, eu sou descendente de alemão, né, tá lá todo fudido falando que é descendente de alemão, e que o alemão é trabalhador, né, que a gente ouve e tal, ele coloca para esse sujeito, né, um lugar de status. Então, tanto o Rosenbaum quanto o Du Bois, eles vão analisar classe, raça e status. Né? Eles colocam uma categoria que não está na análise própria do marxismo clássico, que é a ideia de status, né? Ou ideia do simbólico, tal, ligado à ideia de raça, que poderia ser alavancada para a mobilidade social na estrutura de classe. Né? Então, eu acho bastante interessante tanto a do Du Bois quanto a do Rosenbaum para tentar entender isso. Bom, o papel do branco na luta antirracista, primeiro eu acho que qualquer sujeito no Brasil, né, principalmente pessoas brancas, que pensam em igualdade, tem que estar no centro da agenda da própria pessoa que pensa em igualdade, a questão, né, antirracista, porque a pauta de raça tem sido muito mal interpretada por uma esquerda progressista chamada isso de identitarismo, né? E não é identitarismo, né? A gente está falando de pauta por direitos, pauta por igualdade, da categoria raça gera desigualdade, né? Então nós estamos falando da luta por igualdade, nesse sentido. Agora, eu acho que o lugar do branco na luta antirracista tem que ser de aliado, né? Não é protagonismo de movimento negro, né? Nesse sentido, mas é o de aliado. Eu sempre, por exemplo, eu sempre falo, ó, pode me usar, né, para a galera, assim, pode me chamar, tipo, uma aliança nesse sentido, mas eu acho que o fundamental, né, e principalmente, é estar nos espaços de brancos, onde brancos podem atuar, né, branco com brancos, por exemplo, no teu programa de pós-graduação, né, como que você sendo uma pessoa branca, inserir o debate da cotas e defender até o fim. Por que os brancos deixam isso para as pessoas negras fazerem? Precisa entrar um professor negro para que as cotas sejam pautas? Por exemplo, na pós-graduação da psicologia, eu acabei de entrar, faz um ano, e a gente, né, colocou as cotas. Eu entrei no ano e inserimos as cotas. Mas há 20 anos está lá o programa, e nunca foi pautado as cotas, porque ficava se esperando um professor negro entrar, eu acho, né? Deixa que os negros cuidam disso. Sendo que é muito mais fácil para o branco, que já está inserido nesses lugares de poder, com muito mais facilidade, né? Fazer esse debate. Então, eu acho que, assim, o lugar do branco na luta antirracista é entre os brancos, né? É entre os lugares que eles ocupam com outros brancos, fundamentalmente, né? Para que esse debate seja puxado. Não é esperar que esse debate seja sempre puxado pela população negra, né? E aí tem outra coisa, né? Que tem que ser uma luta de verdade, não é uma luta que eu entro quando tá bom, depois começa a ter muito desconforto, porque é um lugar de desconforto. Imagina a quantidade de porrada que eu já não levei, de brancos e de negros, né? Em todos os lugares, é um lugar de desconforto. E ok, porque é tenso mesmo. O que a D'Angelo vai dizer? Que tem uma fragilidade branca. Eu não gosto muito dos estudos de branquitude que vão ficar passando pelos afetos dos brancos e tal, mas o dela eu gosto, da fragilidade branca, porque ela vai dizer que o branco não se acostumou com a tensão racial. Essa tensão racial que os negros estão o tempo todo, que é sempre estar preocupado, ou estar numa reunião de departamento, sei lá, ou que só tem branco e ele é o único negro, então qualquer coisa que ele vai falar possa ser visto como, ele está falando isso porque é negro, por causa do racismo, etc e tal. E o branco não se acostumou à tensão racial. E quando o debate racial entra em pauta, a tensão que é sempre colocada por quem vive racismo começa a ser minimamente experimentada, né, pelas pessoas brancas, mas não é uma tensão, assim, ela pode muito facilmente desaparecer, é só a pessoa abrir mão. Ela tem essa possibilidade de escolha, né, ainda por cima. E é isso que a Robin DiAngelo tem falado, que essa escolha, né,
tem feito que as pessoas brancas aliadas, no primeiro momento, tá muito tenso isso aqui, né? Eu tô fazendo, que a Cida Bento, ela vai falar no começo do capítulo dela, que ela diz que os aliados brancos, né, nesse momento, estavam trabalhando, e aí, tipo, teve alguma reclamação, falar, isso aí é racismo, e que uma mulher falou o seguinte, né, do sindicato de brancos, que é quando ela faz a pesquisa, a gente está sempre ajudando e nunca estava o suficiente, o que mais que eles querem? Bom, primeira palavra, ajudando, né, no sentido, ajudando a quem, né, no sentido que não é um salvador, né, não é a princesa Isabel, é uma sociedade que é desigual, né? Então, é um compromisso, não é com os negros, é um compromisso ético que os brancos deveriam assumir como um compromisso ético de quem acredita numa igualdade, né? Então, eu acho isso muito importante para que não se fique nesse lugar de favor. A partir do momento que os brancos inserirem a luta antirracista como deles, tudo bem a porrada, né? Porque eles vão entender que é a luta antirracista deles no sentido de luta por igualdade, não do protagonismo, né, daquilo que é o movimento negro, mas de alguém que luta por igualdade, que esse é um caminho para quem quer uma nação melhor, porque o racismo empobrece. Todo mundo sabe que o racismo empobrece. E ele faz com que o nosso país não se desenvolva, né? Porque a partir do momento que essas vidas, né, começam a valer menos, né, essas pessoas ganham menos. A gente sabe como o capitalismo está associado ao racismo. Ganhando menos, elas têm os direitos trabalhistas menos garantidos. A gente terceirizou nas universidades públicas e nos órgãos públicos todos os trabalhos que eram ocupados pelos negros sem ser um escândalo, né? Tipo, os trabalhos meios, que eram mais ou menos os trabalhos, né, da UFSC, por exemplo, que na minha época, 15 anos atrás, o restaurante universitário, né, a limpeza, as vigilâncias eram pessoas concursadas, elas foram terceirizadas sem nenhum escândalo, né, porque era a população negra. Imagine nós, professores universitários ou juízes, serem terceirizados e trabalhar com uniforme, né, por uma empresa, o escândalo que seria. Por que não foi um escândalo? Né? Por que os próprios servidores, a pergunta que a Cris fez, né? Nós somos trabalhadores e servidores públicos tanto quanto essa população era de servidor público. Por que a gente não aderiu a eles na luta contra a terceirização? Porque ela é uma divisão de raça. Exatamente o exemplo do Du Bois de 100 anos atrás. Porque ele pegou, né, os trabalhadores negros, né, dessa população. Então, se a gente pensar como que essa aliança própria, né, da branquitude, né, tem colocado os brancos num lugar de vantagem, que eles não lutam por igualdade, e que tem que saber que é a luta por igualdade nesse sentido, que é o lugar do branco na luta antirracista. As pessoas negras, né, que têm denunciado, elas perdem o emprego, elas não conseguem outros empregos, né, exatamente como funciona, olha lá, o barraquento, olha lá aquele que vai denunciar, porque as pessoas sabem que vai ter racismo na instituição delas, né. Exatamente, é o mesmo pacto da masculinidade. Por que os homens não julgam outros homens? Né? Por que quando eles veem um homem, sei lá, fazendo um horror com uma mulher, eles silenciam? Né? Mesmo que eles não concordem. Eles não levantam a bandeira para denunciar, né? Só uma colocação que, na verdade, o racismo, tal como ele foi configurado, ele depende do patriarcado, né? Essas questões, elas são completamente associadas, né? Uhum. Vamos pensar como é que se garante, né, o racismo tal como, por exemplo, como se iniciou, como é que se garante um grupo étnico? Vamos esquecer raça agora. Como é que se garante que um grupo étnico fique entre ele? Ou um grupo racial fique entre ele? Totalmente está relacionado com o controle do útero feminino. Porque um grupo étnico depende de que esse grupo se reproduza entre si. Um grupo racial, tal como era pensado antigamente, né, que o Brasil ele conseguiu um artifício só no Brasil, né, de pensar uma raça, a mestiçagem como processo de embranquecimento, né, que na verdade é uma mentira, porque o que se pressupunha? Que o branco era superior geneticamente e que, via mestiçagem, o Brasil se tornaria branco. Era essa a tese do Oliveira Viana, né? E que, graças a Deus, não se tornou, porque essa não é uma verdade, né? Assim como os negros podem embranquecer, os brancos que se mestizam também enegrecem, né? Nós temos aí uma população
completamente, né, diferente do que se planejou via política do embranquecimento do Oliveira Viana. Mas a ideia é que para se permanecer um grupo de brancos, você precisa controlar o útero da mulher branca, concordam? Porque se essa mulher branca transa com as pessoas, sei lá, tem relações sexuais e filhos com, sei lá, negros, indígenas, você perde a garantia de que esse grupo esteja entre ele, né? Você vai ter filhos que não são brancos, né? Então, tanto o racismo quanto o fascismo étnico depende do controle do grupo, do útero feminino, né? E todos os estereótipos raciais que se construíram, né, raciais via gêneros sexuais na escravidão, eles permanecem até hoje. Como é que eles se construíram, né? Eles se constroem assim, pensa, né? A gente tem aí o senhor de escravizados, que é o homem branco, né? A mulher branca, que é a mulher deste senhor, né, na configuração da sociedade escravocrata, né? O homem negro e a mulher negra. E a sexualidade desse homem branco é vista como norma, né? A sexualidade da mulher branca nessa época é vista com aquilo que foi por muito tempo visto da mulher branca, a casta, a frágil, a que precisa de defesa, e que é, no fim das contas, quase casta. O que legitimava, né, aquilo que é a possibilidade, bom, essa mulher casta não dá conta da minha sexualidade normal, e isso garantia a legitimidade dos estupros, que foram isso que foi a mestiçagem brasileira, foi os estupros dos senhores escravos com as mulheres negras indígenas, né? Então, isso vai tudo sendo construído nos estereótipos construídos da escravidão de sexualidade e gênero. E o homem negro tem que aparecer como uma ameaça, né? A masculinidade negra aparece como uma ameaça desde esse tempo, desse estereótipo. Uma ameaça e a ideia de uma virilidade ameaçadora para essa mulher casta e branca que tem que ficar casta aqui em cima, né? Então, todo o patriarcado, ele está completamente ligado às relações raciais na sociedade brasileira, e a gente vê isso em grupos étnicos de guerra. A primeira coisa que os homens fazem quando entram, né, em guerra de outros lugares é estuprar as mulheres, que é a ideia, bom, os seus filhos não serão mais dos seus grupos étnicos, né? Então, é uma dependência do controle do útero, né, feminino para que exista a supremacia branca, por exemplo. Então, só para falar que é impossível que esses sejam outras divisões, elas estão completamente articuladas. Né? Não tem forma melhor da gente aprender sobre, né, o racismo do que a escuta, né, dos nossos colegas negros e indígenas. E uma escuta, né, sem resistência, no sentido de que eu tenho acompanhado muito tempo esse processo, né, no Brasil de denúncia do racismo, e vejo como também há esse lugar de quem fala, também há um lugar da escuta, né, de uma escuta que deve ser sempre no sentido de ouvir mesmo as pessoas e, né, sair do lugar da defesa, né. E acho que a Cora falou uma coisa que ela anuncia muito como é que funciona, né, aquilo que é chamado um dos principais motivos do racismo estrutural, que é a herança herdada de geração para geração, mas como os próprios negros que ascendem socialmente, eles não conseguem acumular dinheiro, né? Porque, em geral, todo negro que ascende tem 20 pessoas para sustentar, porque ele não vai deixar para trás o irmão, construir uma casa para a irmã. Então, o dinheiro de uma família, o dinheiro de um médico negro, inevitavelmente não é o mesmo dinheiro de um médico branco, que em geral tinha um pai médico que fez um consultório e que aquele dinheiro é só para ele. Ele casou com outra mulher branca e médica que acumulou duas riquezas, né? Essa é a história de todo negro que ascende socialmente. E aí, né, não preciso nem contar, é só a gente colocar os Racionais MC, porque não tem jeito melhor de aprender sobre raça do que ouvir o negro drama. Vamos botar no final para a gente terminar. Porque eu gosto de uma parte estética, eu acho que a gente aprende muito. Se alguém achar aí o Negro Drama com o Seu Jorge, também a gente pode botar no final para ouvir. Mas, enfim, é a ideia de que é isso, né, que vai se reproduzindo, né. E para comentar no final, né, a fala
da Cláudia sobre a... Gente, ato grave cometido por adolescente branco de classe média não é, né? É, assim, é radicalmente como quem acompanha isso sabe que não é julgado, não tem nenhum julgamento, não tem crime, não tem prisão, isso não existe. O encarceramento é da população negra, pobre nesse país, né? Não existe branco de classe média que é encarcerado, porque o sistema de justiça, e aí inclui advogados, promotoria, juízes, STF, é um sistema criado para defender a população branca, da população negra indígena no Brasil. Da população que a gente, né, os brancos inventaram que são os criminosos, né? Nem que todos os criminosos que façam a nossa população estar pobre desse jeito tem a ver com os crimes que são perpetuados, na maioria, né, por brancos ricos, que é o roubo, por exemplo, dos respiradores ou do dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, que é um roubo que assassina, né, a nossa população, isso não é julgado. Então, assim, a gente não tem sistema de justiça, a gente tem sistema de injustiça, de fato, né? Então, não tem nem o que comentar, assim, porque esse aí, o sistema judiciário é um mundo do racismo. Ele é o braço armado e ele é o braço da injustiça do Estado, né? Então, todo o sistema de justiça que não tem justiça. Uns avisozinhos finais aqui, tá? Primeiro eu queria te agradecer mais uma vez imensamente por essa aula, por essa conversa, né? Por tu estar aqui com a gente, né? Destinando um tempo que seria do teu tempo livre, porque eu sei que a universidade já está te sugando ao extremo, né? Para dedicar esse momento de formação conosco. Dizer que a professora Lia, ela é uma referência, ela é professora do Departamento de Psicologia da UFSC, ela é uma referência no debate da branquitude. Dizer que ela também tem um livro muito importante para esse debate, que ela colocou o link aqui na página, tá? Que eu vou ler aqui, Lia, só um pouquinho. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo, branquitude, hierarquia e o poder na cidade de São Paulo. Então, gente, fica aí uma dica importante de leitura para aprofundar esse debate da branquitude, né, do Brasil, esse debate que a gente precisa nos aproximar e desconstruir muitas coisas, né, inclusive nos desconstruir em muitos aspectos que possa também transformar a sociedade. Eu queria, antes da gente escutar o Negro Drama, e ainda com a voz embargada pelo teu relato, Cória, e tem aí, eu te digo para você dar uma lida aí nos comentários, tem muitas coisas que as pessoas estão postando aqui, que são direcionadas a você. Dizer que essa aula, essa nossa conversa, ela está gravada, vai ser editada em alguma medida e vai ser postada posteriormente, né, no canal do Comitê SUAS Covid e do Departamento de Serviço Social, que amanhã a gente vai postar a questão norteadora que engloba esse nosso encontro, que vocês têm 15 dias para postar e comentar essa questão no fórum, que é a atividade assíncrona, né, e que os materiais da nossa próxima aula, eles já estão disponíveis, né, lembrando, então, que a nossa próxima temática também entra num tema muito delicado e muito importante para a política de assistência social, que é a política de assistência social e a questão racial. O nosso próximo encontro ele vai ser... perdão aqui, gente, troquei aqui os módulos, né? É o módulo 3, tá? O nosso próximo debate é racismo estrutural e questão indígena. Vai ser no dia 30/9, tá? E esse módulo que eu falei anteriormente é o subsequente, tá? No nosso próximo módulo, a gente vai ter 2 pessoas convidadas, 2 explanadores convidados. Um é o mestre Cristiano Mariotto e o outro é o Dr. Wagner do Amaral, tá? Então, a gente vai fazer esse debate e, na sequência, a gente vai debater a questão da migração.